Olá, está no ar o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas trazemos reportagens e quadros especiais sobre a atuação do Judiciário Trabalhista em todo o país. No programa de hoje, você sabia que a empresa devedora de créditos trabalhistas pode ficar com o nome sujo? Essa é uma das mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o tema é o alcoolismo. Em São Bento, na Paraíba, juízes e servidores do TRT levam informações sobre direitos e deveres trabalhistas aos moradores do município. E no quadro Trabalha Brasil, nossa parada é em Parnaíba, no Piauí, para conhecermos o cotidiano de um catador de caranguejo. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. O novo Código de Processo Civil ampliou os mecanismos de cobrança e de recuperação de valores devidos por empresas a trabalhadores. Se não quitarem as dívidas, as empresas devedoras podem ser, por exemplo, incluídas em cadastros de inadimplentes. Veja na reportagem especial de hoje. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por Daniel não foi obter uma decisão favorável na Justiça do Trabalho, mas tornar a sentença uma realidade. Por não receber 3 meses de salário, Daniel pediu para sair da empresa de tecnologia onde trabalhava na área de licitação. Como garantia de pagamento, a empresa entregou este cheque com os valores atrasados. O acordo foi em dezembro. E aí pediram então para que segurasse o cheque com esse saldo de salário até março do outro ano. E aí foi a grande surpresa, né? Eu depositei o cheque na esperança de receber e aí o banco me comunicou que o cheque tinha sido sustado. Por causa disso, Daniel procurou a Justiça. Ganhou em segunda instância o pagamento das verbas trabalhistas devidas e indenização por danos morais. Foram feitos todos os trâmites burocráticos que têm que ser feitos no processo, mas não conseguiu achar valores em cima de conta e aí entrou em cima de penhora de bens. E aí foi feita a penhora de vários veículos, tudo, e hoje a frustração é que não consegue achar esses veículos para quitar a dívida. O processo do Daniel se soma aos mais de 3 milhões em fase de execução, em que houve condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. O que ocorre na maioria das vezes quando o processo chega à fase de execução é que o devedor não possui bens ou dilapida o patrimônio na tentativa de não quitar as dívidas. Mas com o advento do novo Código de Processo Civil, o credor conta com meios alternativos para facilitar o recebimento de créditos na fase de execução judicial trabalhista. Agora é possível realizar o protesto de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, e solicitar a inclusão do nome do devedor na lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. O juiz auxiliar da presidência do TST explica que essas regras já existiam, mas não estavam bem definidas na legislação. Antes, se discutia bastante doutrinariamente e jurisprudencialmente até que ponto a sentença tinha a capacidade de levar até o credor a possibilidade de um protesto em cartório. E a negativação era algo que se discutia muito. Naquela oportunidade do novo CPC, inseriu-se a possibilidade de que a sentença já seja levado tanto a protesto no cartório, como a partir daí seja negativado o nome tanto do devedor pessoa física quanto do pessoa jurídica, a depender do caso concreto. É o artigo 517 do novo CPC que regulamenta a forma como o protesto da sentença judicial transitada em julgado deve ocorrer. Já o parágrafo 1º do artigo 528 e o artigo 782 prevêem a possibilidade da inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Funciona da seguinte forma: quando o crédito já está reconhecido em sentença, o magistrado determina o prazo de 15 dias para pagamento da dívida trabalhista. Caso o devedor não pague, uma certidão judicial é encaminhada para o cartório de protestos.
Essa certidão chegando no cartório, nós intimamos o devedor para que ele pague em 3 dias. Uma vez ele não satisfazendo o crédito em 3 dias, nós registramos, lavramos um protesto, dando conta de que aquela pessoa descumpriu o dever de pagar. E daí, com o registro do protesto, o Serasa, SCI, eles cadastram a pessoa na base de inadimplentes e o nome dessa pessoa fica arranhado no mercado. Com o novo CPC, o CNPJ da empresa e também o CPF dos sócios podem ser negativados. Caso o juiz entenda que a sociedade empresária ela desviou a sua finalidade ou abusou da personalidade dela, da autonomia dela para gerar prejuízo no mercado, o juiz pode entender que, além da sociedade empresária, também os sócios administradores são responsáveis pelo débito. Então, ele inclui na certidão não só o CNPJ da sociedade, mas também o CPF dos eventuais sócios administradores. E quando essa certidão judicial vem a cartório, nós intimamos não só a sociedade, mas também os sócios. Daí, a negativação é do CNPJ e dos CPFs. E isso modifica a maneira como os magistrados em geral aplicavam a desconsideração da personalidade jurídica, que normalmente acontecia apenas na fase de execução. E com a aplicação da regra do novo CPC, tal incidente pode acontecer inclusive na fase de conhecimento. E é aí que entra a grande novidade do novo CPC, a parceria mais efetiva da Justiça do Trabalho com os órgãos de proteção ao crédito. Desde agosto de 2015, ela acontece de maneira eletrônica, por meio de uma plataforma conhecida como Serasa Jude. O juiz sempre teve a oportunidade de mandar um ofício para a Serasa e a gente receber e cumprir esse ofício por meio de papel. Com o lançamento do Serasa Jude, a gente fez o lançamento de uma plataforma que permite agora o envio desse mesmo ofício judicial por meio eletrônico, reduzindo bastante todo o processo e simplificando e agilizando aí o atendimento das demandas judiciais. O Serasa já recebeu em média 5.000 pedidos eletrônicos mensais dos tribunais que já assinaram um termo de adesão para usar a plataforma. A partir do momento que o tribunal assinou aquele termo, a gente passa a trabalhar com ele para fazer uma carga de todos aqueles juízes, de todos os magistrados na nossa ferramenta e permitir que ele passe a utilizar por meio do certificado digital. Então, a partir daí, ele está apto e ele pode começar a enviar os ofícios judiciais e receber a resposta do cumprimento daqueles mandados de maneira eletrônica. 11 tribunais regionais do trabalho já fizeram adesões pelo Serasa Jude. A ferramenta facilita o trabalho dos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Há diversos benefícios trazidos por esse convênio. O primeiro é a redução de custos, já que nós não temos mais a necessidade de tramitação via correio ou deslocamento do oficial de justiça. O segundo grande benefício é a celeridade proporcionada por esse convênio, já que, uma vez lançados os dados no sistema, na ferramenta, há um prazo de 48 horas para processamento pelo Serasa. E, por fim, a confiabilidade da tramitação desses dados, já que tudo é feito mediante certificação digital. Normalmente, o devedor trabalhista tem capacidade financeira para arcar com aquele débito. Porém, ele segura até as últimas instâncias. E a negativação é uma forma de catalisar. É um catalisador que faz com que ele mais rápido vá lá e quite aquela dívida. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o alcoolismo. E ainda hoje, o cotidiano de um catador de caranguejo no quadro Trabalha Brasil. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer algumas iniciativas dos tribunais para melhorar os serviços da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ouvidor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, assinou o termo de adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias, iniciativa do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que visa fortalecer e promover a integração das ouvidorias num sistema único de informatização. O documento foi assinado durante a 10ª reunião ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho em Brasília.
O TRT de Campinas, em parceria com a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, Afrobras, realizou o primeiro encontro de entidades e empresas em prol da adoção de modelo de inclusão social ao primeiro emprego de afrodescendentes. Esta é mais uma ação efetiva de incentivo ao empresariado, desta vez com vistas à inserção de jovens negros no mercado de trabalho. O evento aconteceu no auditório do tribunal e reuniu representantes de diversas empresas da região. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino de municípios goianos fizeram uma visita ao TRT de Goiás para conhecerem o tribunal. A iniciativa faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. O programa vai ter continuidade com a visita dos juízes às escolas para conversarem com os jovens sobre direitos trabalhistas, cidadania e relações de trabalho. No término da ação, os estudantes vão demonstrar por meio de atividades multiculturais o que aprenderam durante o projeto. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, como lidar com a situação no ambiente de trabalho, o que dizem os médicos e o que diz a lei. É o que você acompanha no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Essa cena é bem comum. Amigos de trabalho se encontram depois do serviço para um happy hour. Tudo para aliviar o estresse, botar o papo em dia e tomar uma bebida socialmente. Mas quando a moderação dá lugar ao uso excessivo do álcool, uma doença crônica pode se desenvolver, o alcoolismo. O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. O consumo constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o funcionamento do organismo. A doença é caracterizada pela compulsão, um desejo incontrolável. Além de não conseguir parar de beber, a pessoa sente a necessidade de aumentar cada vez mais as doses, até que se torna dependente e, quando tenta parar, passa a sentir náuseas, suor, tremores e ansiedade. A pessoa começa experimentando, faz um uso recreacional, depois ela vai aumentando a quantidade e a frequência, depois ela passa por um padrão de uso diário, ela costuma trocar as substâncias com teor alcoólico mais baixo, como cerveja, para passar por uma substância de teor alcoólico mais alto, como os destilados, e ela vai tendo interferências na vida profissional, familiar, social, legal. Em torno mais ou menos de 15% da população brasileira é dependente do álcool, já tem esses sinais de que não consegue parar de usar a substância. Tem inclusive alterações neuronais que faz com que a pessoa não consiga mais parar. Este homem, que prefere não se identificar, sabe muito bem o que é passar por isso. Ele era bancário e por 20 anos foi vítima da doença. As consequências fizeram com que o desempenho e a credibilidade diminuíssem no ambiente de trabalho. Com a progressividade da doença, eu comecei a beber mais, né? Cada vez mais. Aí começou a atrapalhar meu relacionamento familiar. A minha produtividade no trabalho começou a cair, né? Eu parei de ser promovido, assim, eu não entendia por quê, né? Por que está promovendo um cara que eu ensinei a trabalhar e eu estou ficando para trás? Achava que era porque o cara era puxa-saco, mas não era. Né? Eu tinha alguma coisa em mim, um vazio, que o álcool parecia que preenchia. Depois de chegar atrasado ao trabalho repetidas vezes e apresentar baixo rendimento, ele foi orientado pela chefia a procurar ajuda. Quando foi um dia, até um grande amigo meu que tinha entrado na empresa junto comigo, mas que já tinha galgado um cargo superior na empresa, foi conversar comigo. Me chamou na sala dele e falou: olha, você não sabe como é que é duro falar isso com você, mas chegou num ponto que não dá mais para ter você aqui na empresa, tá? Nós vamos te dar um prazo para você tentar um tratamento, uma recuperação, e desse jeito não dá. A partir daí eu fui procurar recuperação. Já faz 26 anos que o bancário, hoje aposentado, parou de beber com a ajuda do grupo Alcoólicos Anônimos. Mas isso não significa que ele esteja curado. Ao contrário do que muita gente pensa, a doença não tem cura. Cada paciente ele precisa de passar por uma avaliação especializada com um psiquiatra. Tem a gravidade do próprio alcoolismo que precisa de ser definida para poder
ver que tipo de tratamento que é mais adequado. É muito importante a intervenção familiar, porque a família é um fator de proteção importante e ela vai participar de todo esse processo de reestruturação da vida que a pessoa vai ter que fazer. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de 20 a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito do álcool ou outras substâncias. Esta mulher, que também prefere não se identificar, começou a beber ainda na adolescência. A dependência do álcool era tão grande que ela não conseguia permanecer nos empregos. Em um deles, foi demitida por ter ido trabalhar embriagada. Foi dolorido, viu? Eu dependia do emprego na época, né? Eu morava só com os meus filhos, eu dependia desse emprego e mais uma vez o fundo de poço, só cavando, né? Só cavando. E aí eu não conseguia firmar em outros empregos. Ficava no máximo 3 meses, era despedida. Apesar de a embriaguez habitual ou em serviço constar na consolidação das leis do trabalho como causa de dispensa motivada do empregado, hoje há o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que o empregador não pode demitir o empregado que sofre de alcoolismo. O que ele deve fazer? Ele emite uma comunicação de acidente de trabalho, porque a doença profissional ela é equiparada a acidente de trabalho. E aí ele vai pela Previdência Social, o contrato dele fica suspenso durante o período em que ele estiver em gozo do benefício previdenciário. Especialistas recomendam que as empresas capacitem as equipes de recursos humanos, medicina e segurança do trabalho para encararem o alcoolismo como doença e desconstruírem preconceitos. Além disso, uma postura de colaboração pode ser primordial para a recuperação do empregado usuário de álcool. O empregado adoecido, ele tem que ter segurança de que ele vai procurar ajuda e de que ele não vai sofrer uma retaliação, que ele não vai sofrer um prejuízo no ambiente de trabalho, que vai manter a confiabilidade do relato dele. Tem que oferecer tratamento, que não é interessante ser na empresa. A empresa tem que fazer parcerias com instituições que promovam tratamento, porque quando a empresa cria o programa, ela vai também criar uma demanda. E ela precisa de organizar essas etapas para que o trabalhador consiga se tratar e consiga retornar à empresa com saúde. No próximo bloco, em São Bento, na Paraíba, juízes e servidores da Justiça do Trabalho orientam moradores do município. E no quadro Trabalha Brasil, vamos até o litoral do Piauí conhecer o trabalho de um catador de caranguejo. Nós voltamos daqui a pouco. Na página do Facebook do TRT do Rio Grande do Sul, por meio da hashtag Simplificando a Justiça, você fica por dentro dos termos jurídicos utilizados no judiciário. Saiba mais sobre o mandado de citação pelo endereço facebook.com/TRT4RS. Juízes e servidores do TRT da Paraíba realizaram uma ação social na cidade de São Bento, no Alto Sertão do estado. Eles divulgaram informações sobre os direitos trabalhistas em uma feira livre e em uma escola da cidade. No meio do caminho havia uma pedra. Bem, não é uma pedra semelhante à citada no célebre poema de Carlos Drummond. Pedra aqui é o nome da feira. Isso, Feira da Pedra, onde o ouro colorido de uma cidade próspera brota do chão feito lavoura viçosa. São redes, mantas, tapetes, panos de prato. Todo esse tesouro nasce em São Bento, conhecida como a capital mundial da rede. Rede, entenda-se bem, aquele utensílio indígena abraçado e adotado pelo Nordeste e que hoje é exportado para o mundo. O problema aqui é a informalidade, a falta de registro dos empregados. Que São Bento é uma cidade próspera, não resta a menor dúvida. São Bento pertence à jurisdição de Catolé do Rocha. Ao todo, são 12 municípios. No primeiro semestre deste ano de 2016, foram 297 novos processos. 107 somente do município de Catolé do Rocha. E em São Bento, pasmem, apenas 17 novos processos.
Por isso mesmo, a Justiça do Trabalho veio a São Bento, só que com uma ação focada na educação. Juízes e servidores serpentearam pelas veredas estreitas da Feira da Pedra para alargar os caminhos da informação. Distribuíram panfletos e conversaram com empregadores e empregados. Nós estamos desenvolvendo uma campanha Cidadania para Todos, onde juízes e servidores vieram a São Bento, não com o objetivo de querer instigar um contra o outro, mas de esclarecer os direitos e deveres, tanto do empregado quanto do patrão. E mais, foi montada uma grande tenda na rua, onde os juízes receberam empresários e trabalhadores que queriam uma informação mais detalhada. O senhor tirou todas as suas dúvidas, foram esclarecidas? Tirei todas elas, que o empresário disse que eu não tinha direito a nada. E aqui está achando que eu tenho. Essas ações são importantes para mostrar à população a existência da Justiça do Trabalho, né? A população precisa ter consciência que a Justiça do Trabalho existe, que ela pode procurar a Justiça para fazer valer os seus direitos. Os juízes também foram às fábricas conversar com trabalhadores, alertar sobre a necessidade do treinamento e uso de equipamentos de proteção individual. Os juízes que levaram informações também realizaram audiências. Foi a primeira vez que a cidade sediou audiências em processos trabalhistas. Na ação educativa do TRT, o encontro também com quem estará em breve no mercado de trabalho. Juízes e servidores estiveram na maior escola de São Bento. Com os estudantes, o juiz George Falcão teve uma conversa amistosa, que levou informações sobre direitos, deveres e segurança no trabalho. E teve mais teatro, mirando a segurança no trabalho e com uma mensagem de otimismo para o futuro dos jovens. É uma coisa bem interessante você trabalhar de forma segura, mostrar como é cada entendimento da área de trabalho. Então, isso para levar para a sala de aula é bem interessante, é um ensinamento bom. Nós viemos principalmente com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de cumprimento da lei. Essa é a mensagem principal, é a necessidade de cumprimento da lei e as vantagens, especialmente não só para empregados, como também para empregadores, nesse cumprimento, nessa observância. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil, que mostra profissões não muito convencionais. Você que vai à praia deve estar acostumado a pedir caranguejo, não é mesmo? Mas você sabe de onde ele vem? Como é o caminho realizado até chegar à mesa? A repórter Luana Carvalho foi até Parnaíba, no Piauí, conhecer um catador de caranguejo. Confira. Everaldo é vendedor de caranguejo há 21 anos. Ele começa o dia na bicicleta, comercializando os animais nas feiras, restaurantes e no principal ponto de vendas, na BR em Parnaíba. Quantos caranguejos você consegue vender aí por dia? Na baixa temporada, 50 cordas, 200 unidades. Na alta temporada chega a 100 cordas, são 400 unidades por dia. O crustáceo é muito procurado pelos turistas da região, que têm curiosidade de conhecer variados tipos de receitas. Mas até chegar à mesa, o caranguejo passa pelas mãos de muitos trabalhadores, que se sacrificam para coletar o animal. E para você que não sabe de onde vem o caranguejo, é daqui mesmo, do mangue. Então vem comigo para a gente conhecer o trabalho do catador de caranguejo. Há 35 anos, seu Lúcio trabalha como catador. Ele aprendeu com o pai e diz que não foi nada fácil. Foi muito difícil, apanhei muito. Quando eu andava no papai, eu apanhei muito. Eu dava agonia. Para trabalhar dentro do mangue, é preciso tomar alguns cuidados. Meus preparo é esse, é a camisa manga comprida, calça comprida, de sapato, é um boné na cabeça, mod de muriçoca, mod de azabeia, o maribano. E a luva, a dedeira, cavador, cambito, o cigarro, é para muriçoca. A gente tá com ele na boca, para quando chegar na boca do buraco, levar a fumaça, soltar, para eles irem embora, para a gente poder trabalhar. E para ir à caça do caranguejo, tudo depende da maré. Eu trabalho aqui por causa da maré. Tem maré de 1 hora, tem maré de 12 horas. Cara, se ela descoar bem, descoada assim, que é pra gente ver o caminho do caranguejo entrando dentro do buraco, que é pra gente caçar o caranguejo de dentro do buraco.
Mas na hora de puxar o animal da lama, ele pode estar virado. E é aí que mora o perigo. Mete a mão para ver se alcança ele, mas ninguém sabe o jeito. Pensa que não, ele agarra. Aí é dor, é tipo alicate quando arranca um dente. Aí ele vai puxando, que ele tem força. É tipo alicate, aí vai puxando o braço, vai puxando. Aí entra aqui, aí deixa lá. O dedo está dormente. Aí não pode puxar, deixa o braço quieto. Quando ele quer, é que ele solta. Existe um período em que a pesca do caranguejo é proibida. Isso acontece durante os primeiros meses do ano. O objetivo é garantir que eles não sejam capturados na fase de reprodução. Seu Lúcio conhece bem as regras e, por isso, durante esse período, ele fica em casa. E quem sustenta a família é a esposa. Quem for pego catando caranguejo durante essa fase pode ser multado pelo IBAMA. As fêmeas também nunca podem ser capturadas, para que os animais continuem se reproduzindo. A fêmea tem um peito largo, o macho ele é comprido, ele é fino. Na hora que eu puxo o caranguejo, se for fêmea, eu boto no mesmo buraquinho, que é para produzir. Essa é a dura realidade de seu Lúcio. Trabalho pesado e muito esforço. Durante todo esse tempo de serviço, ele já adquiriu algumas doenças. Eu estou todo estompado. 3 hermes aqui, tem uma no espinhaço, tem essa daqui, aqui é só de serviço. O caranguejo é vendido em cordas, que são essas palhas em que seu Lúcio vai amarrando os animais. Ele separa cada corda com 4 caranguejos, vendida em média a R$2. A produção é pouca, a nós vem a força, porque o serviço é esse. Se não vir, nem 10 conto não ganha. E depois de todo esse tempo de muito trabalho, tudo que ele espera é a aposentadoria. Eu não estou mais aguentando, estou cansado, é muito longe. Eu não tenho mais força de trabalhar de segunda a sábado como era. Eu só trabalho 2 dias, arrastado. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem a gente se encontra novamente. Muito obrigada pela companhia e até lá!